Olá! Aprovada no Senado e aguardando sanção da presidente Dilma, a PEC das domésticas, a lei que regulamenta o serviço dos empregados domésticos, ainda gera dúvidas entre patrões e empregados. E é esse o assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre a PEC das domésticas, temos a honra de receber aqui o deputado estadual e vice-presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor, deputado José Nelto, do PMDB. Obrigada, deputado. Obrigada, Luciana. Também o professor e advogado trabalhista Habib Badião, com a gente de novo no mesmo assunto, né, professor? Mesmo assunto que em 2013 tivemos aqui e hoje voltamos agora já com a PEC aprovada. Justamente. E também a presidente da CUT, Bia Lima. Obrigada, Bia. Estamos à disposição. Bom, a minha primeira pergunta vai logo aqui para o professor. Com a aprovação no Senado, agora aguardando só a sanção da presidente, a novidade que todo mundo esperava mesmo é o FGTS agora obrigatório, não tem escapatória. O empregador vai ter que pagar. Para que a sociedade aceitasse o FGTS, a presidente criou alguma coisa de diferente aí. Facilitou ao empregador que ele não vai ter que pagar aquela multa da decisão imotivada, dos 40%. Você não vai pagar 40%, mas você vai pegar os 8% que você teria que pagar para o empregado, tira 3,2%, põe num fundo de compensação, que o empregado pode depois sacar esse fundo se for demitido sem motivo, e você vai continuar pagando os 4,8% que você deve. Mas são 2 depósitos. 2 depósitos. Pois é, isso aí é uma burocracia para o empregador, não é não? Não é, na mesma guia, a Caixa Econômica Federal vai gerar uma guia, hoje praticamente toda ela é informatizada, nessa mesma guia ele vai lançar os 2 depósitos, que no final somam 8%, que é 8% do fundo de garantia. O empregador não está pagando nada mais, nada menos, está se livrando da multa dos 40% no final da relação de trabalho. Se ela for imotivada, a demissão, o empregado vai levantar. Se não for, vai compensar isso em favor do fundo de garantia. Outra mudança também é que a alíquota do INSS passou de 12 para 8. Como é que ficou isso, professor? Também é outra vantagem que o governo teve que dar, reduzindo a contribuição do INSS para 8%, que antigamente era 12%. Também é obrigatório. O empregador vai ter também que recolher o INSS do empregado. Bom, essas mudanças, né, com a aprovação aí da lei, Bia, a senhora, né, acha que vai aumentar, diminuir as vagas de emprego ou são garantias agora, né, do empregado doméstico? Na verdade, hoje o trabalho doméstico está sendo uma requisição e um nicho muito grande, porque a maioria da dificuldade é você ter um empregado qualificado. E quando você tem um empregado doméstico que cai no gosto do empregador, que é honesto, que faz um trabalho bom, esse serviço vem só garantir. É um trabalho como outro e que merecia já há muitos anos uma regulamentação, respaldando os seus direitos. E essa lei vem justamente depois de anos de nossa luta no Congresso para que pudessem ter os trabalhadores domésticos os mesmos direitos de outras categorias. Não resta dúvida que foi uma conquista importantíssima e nós precisamos ressaltar isso, porque até pouco tempo atrás, a bem verdade é que o trabalhador doméstico era quase que um trabalho de escravidão. Pagava-se pouco mais do que o salário mínimo, ou até nem sempre o salário mínimo. E você tinha relações muito débeis de configuração dos direitos dos trabalhadores. E eu acho que isso vem dar um salto de qualidade. A modernidade está posta, mas nunca tinha chegado para os trabalhadores domésticos na garantia dos direitos trabalhistas. Então, pretendemos fazer com que esta lei, assim que sancionada pela presidenta Dilma, possa ser efetivamente uma realidade para os trabalhadores. Porque no Brasil, infelizmente, Luciana, não basta ser lei. Nós precisamos fazer com que a lei pegue, aconteça, seja uma realidade. E a nossa luta vai nesse sentido, para que os trabalhadores tenham isso como um benefício e não como um prejuízo, um dificultador,
para que ele possa ter um posto de trabalho resguardado e garantido. E nós vamos, com certeza, trabalhar do ponto de vista da conscientização de toda a sociedade, da importância do trabalho doméstico ser qualificado, mas também ser respeitado do ponto de vista trabalhista. E ter de FGTS, ter aposentadoria, ter 13º, situações que outrora outras categorias já tinham há séculos. E a CLT, infelizmente, para os domésticos não existia. Justamente. Então vem agora concretizar um sonho antigo e acho que nós precisamos fortalecer esse vínculo, construir uma relação de trabalho produtiva e que respeita o trabalhador, mas que tenha seus direitos respaldados e garantidos, tanto na lei como na prática. Deputado, é uma conquista, né, para o trabalhador que trabalha tanto quanto ou mais, né, que outras categorias. Como o senhor acha que vai ficar essa relação patrão e empregado de agora em diante? Olha, a legislação, o legislador, ele tem que preparar, discutir as leis, votando tanto nos parlamentos estaduais como no Congresso Nacional, e essa decisão é do Congresso Nacional, dar garantias. O que quer o cidadão, o empregador? Ele quer garantias. Garantias que ele pode realmente contratar um servidor, seja ele doméstico ou em qualquer outra empresa, que amanhã a legislação possa garantir para ele o direito que tem o empregador e o direito que tem também o trabalhador. Isso é muito importante. Eu vejo que houve um grande avanço no Brasil, um avanço e uma conquista, aquilo que disse a Bia, há 60 anos, nós tivemos aí no Brasil, há 70 anos, a CLT pelo governo Getúlio Vargas, que foi um avanço no Brasil. E agora, esse avanço nós tivemos agora, que é a regulamentação do trabalho doméstico, porque antigamente o cidadão, o trabalhador ou a trabalhadora doméstica do lar, ela tinha vergonha de dizer que era trabalhadora doméstica. Essa era a grande verdade. Ela, não, eu não trabalho. Hoje não. Acho que o cidadão tem que ter orgulho de poder trabalhar regulamentado, carteira assinada, recebendo FGTS, INSS. Eu acredito que muitos trabalhadores, tanto para o homem e como a mulher, que não aceitava essa peste de trabalho doméstico, eu acho que a gente pode até mudar o nome, né, a configuração, arrumando um nome mais bonito aqui, isso vai fortalecer a relação de trabalho entre o trabalhador e a trabalhadora. Eu vi uma reportagem que uma trabalhadora doméstica contratada no Brasil, ela é filipina, ganhando R$2.000. E vejo que em Goiás, o governo de Goiás mandou para esta casa aqui a contratação de professores através do chamado Prolabore, ou processo seletivo, porque é uma vergonha que acontece em Goiás. Há 12 anos nós não temos concursos para professor no estado de Goiás. O salário, menor salário, R$654. Essa é a realidade. Então, portanto, olha o avanço do Congresso Nacional. E a sociedade é assim mesmo. Eu só lamento que essa situação só agora está sendo regulamentada. Agora, é preciso que não tenha dúvida, que não haja conflito, e aí vai parar no Ministério do Trabalho. Então, o Congresso tem que realmente resolver essa situação. Justamente, porque, deputado, algumas dúvidas ainda estão aí no ar, com relação às horas extras. Estava até conversando com o professor. As horas extras começam quando e terminam quando? Por exemplo, o empregado doméstico que dorme no trabalho, se ele for acionado durante o descanso dele, né, Bia? Que horas que começa e termina? O senhor pode esclarecer isso para a gente? Daqui a pouquinho o professor vai esclarecer depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante.
E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema PEC das Domésticas, aprovada recentemente no Senado e que aguarda agora a sanção da presidente Dilma. E nós estávamos falando sobre alguns detalhes da lei, por exemplo, horas extras. E se o empregado doméstico for acionado à noite, né, se no caso dele dormir no serviço, como é que fica isso? Quem vai controlar isso, professor? Na verdade, quando idealizaram o trabalho doméstico, os nossos congressistas esqueceram de uma coisa fundamental. Existe ali uma estrutura, já desde o modo de produção asiático, desde a época que o homem plantava as margens do Nilo, do Tigre e do Eufrates, a ideia de que quem cuidava do lar eram os escravos. A família descia para o plantio, porque o plantio significava ovacionar o deus Osíris, e plantar e trabalhar era algo sagrado. E o que o escravo faz no lar não tem valor nenhum. É escravo, qualquer coisa desgraçada de ruim, está por ali, esquece. Aí vem agora uma estrutura que nós herdamos, porque o nosso modo de produção asiático foi o que derivou chegar ao trabalho de hoje. Nós continuamos com aquela ideia de que o trabalho do trabalhador doméstico é alguma coisa assim, desprezível, viu? Igual do Gari, né? Começamos a acordar para entender isso, acordar para valorizar o trabalhador doméstico, dá ele o salário mínimo, dá ele o direito da carteira assinada, dá ele o INSS, dá ele o fundo de garantia, dá ele o direito de montar um sindicato, quando de fato tem uma organização sindical. Sim. É preciso avançar um pouco mais, mas também o Estado tem que ter a contrapartida. O que o Estado está fazendo não é justo, porque os trabalhadores domésticos não têm uma escola para aprender a cuidar do lar. Eles não têm uma escola para aprender como cuidar da asepsia de uma casa, como cuidar de um carpete, como cuidar de uma comida, como fazer uma comida mais saudável. Enfim, o governo tinha que ter aberto escolas de formação desse tipo de trabalhador para, em contrapartida, exigir que o patrão pague melhor. É preciso haver a compensação disso. O Estado está sendo conivente. Professor Badião, eu concordo plenamente com você. Eu acho que o governo poderia aproveitar agora uma ação de todo o Congresso Nacional, uma ação também do serviço doméstico aqui, usar o Pronatec agora, já que existe o Pronatec do governo federal, o governo estadual agora, e criar uma escola. Aí seria de grande importância para a valorização do trabalho. Olha, você vai colocar, dizer, um apartamento, uma casa aí, dizer, os móveis, tudo mais, nas mãos de quem não sabe trabalhar. Então, o governo erra, concordo com você. Então, é o momento da gente alertar. Você fez uma grande alerta. Vamos ver se a CUT concorda com isso também. Né? Eu acho que a formação sempre é fundamental em todas as categorias, não é diferente no serviço doméstico. No entanto, eu quero salientar para um outro fator fundamental, que é de ter a segurança do trabalhador, da sua organização. Inclusive para garantir, Luciana, a questão da hora extra. Porque se não estão pagando a hora extra, ele vai buscar seus direitos onde? Como? Quem vai estar lutando para que ele tenha resguardada a sua hora extra, a sua jornada de trabalho, a sua garantia do FGTS, enfim. Para isso, nós já estamos organizando as domésticas e os domésticos para que tenha um sindicato. Um sindicato que possa, de verdade, representá-los, ter clareza da legislação, poder ser acionado e, inclusive, para garantir que aquilo que está posto na lei possa, de verdade, ele ter o benefício. Porque, senão, cai-se na letra morta da lei, que é o que mais acontece.
É o que acontece, inclusive, deputado. São as brechinhas. As brechinhas que vão sendo aproveitadas, e quando geralmente o trabalhador doméstico ele é uma pessoa humilde, nem sempre conhecedora dos seus direitos, tem que aprender não só os ossos do ofício, professor Badião, mas também os seus direitos, aquilo que confere a ele suas condições de trabalho. Aí confere os sindicatos. Aí. Por isso a necessidade de organizar. Da organização da Os categoria. sindicatos e temos. Não, mas eles têm sindicato. O sindicato, ele está muito pequeno ainda, né, Bia? Não, Porque aqui em Goiânia tem o sindicato das empregadas domésticas. Tem. Mas quem que é empregado doméstico, gente? É o motorista, é o o cuidador jardineiro. do idoso, é o jardineiro, tudo isso entrou com a lei agora nova, todas Todos que essas prestam outras categorias serviço entraram. no âmbito do lar doméstico são considerados empregados domésticos. José, mas o sindicato nosso aqui engloba todas claro, essas todos outras? eles estão englobados. Você vai fazer uma rescisão, aí você tem que ir no sindicato dos empregados Porque domésticos. a Bia até lá tem um conhece, sindicato. né, conheço. a Maria das Graças. É, né? inclusive... A gente esteve com nós no outro debate Aliás, anterior. gente, nós tentamos trazer, viu? É. Não, elas não conseguiram, um tempinho na agenda, mas Estão se houve essa organizando e se tentativa. fortalecendo, e com essa decisão agora já da sanção da lei, isso trabalha com a possibilidade de ter muito mais campo de atuação efetivamente do sindicato, e a oficialização e a formalização disso é fundamental para que, inclusive, as domésticas saibam aonde recorrer, como fazer para ter seus direitos resguardados. Então, são questões que requerem formação também, não só para saber trabalhar corretamente, mas também saber dos seus direitos. Interessante, toda vez que nós falamos de alguma coisa na sociedade, você bate em cima da educação. É verdade. A educação é a base de tudo. Essa educação que está aí, da reforma Rivadavia Corrêa de 1911, esse trem anacrônico, doentio que fizeram, os republicanos militaristas fizeram, e nós estamos assentados em cima deles até hoje, e vem de encontro, que o Zé Nelto acabou de colocar aqui muito bem. Formar isso aí, o Estado tem que tomar uma posição, mas tomar essa posição como? Se a base da grade curricular brasileira ensina o sexo dos anjos. As crianças vão lá estudar matemática, química, física e biologia. Para que isso? O que você fez com isso? Por que não dar aula de asepsia doméstica, de asepsia comunitária, de asepsia pessoal? De valores? De valores. Meu irmão, economia, né? A educação brasileira forma só doutores. Só forma doutor, não forma técnico, forma pessoas. Terminando o segundo grau, a pessoa sabe lidar com energia, sabe lidar com o jardim, sabe lidar com a casa, sabe lidar com o carro, consertar um carro. A pessoa tem que terminar o segundo grau com alguma profissão. Se quiser depois continuar na universidade, tudo bem. Hoje não, ou ele vai para a universidade, ou ele não é ninguém. E fica desempregado depois, né, professor? Não, e depois ele vai para a universidade depois, naquela esperança, olha, eu sou agora um doutor universitário. E ele fica desempregado depois. Eu recebo meu gabinete. Eu recebo meu gabinete. O piso, o mínimo. Todo dia eu recebo meu gabinete. A maioria dos professores recebendo menos que o salário mínimo do todo deputado. dia, Por isso dezenas de trabalhadores formados, doutores, trabalhando por salário mínimo. É o que está acontecendo hoje. Aquilo que o professor Abadião acabou de dizer aqui é muito sério. Veja bem, o Brasil, o mundo inteiro está informatizando. Então, por que a escola não ensina o servidor do lar, que é o motorista, que é a empregada doméstica? Já pôs um nome ali, né, deputado? Servidor do lar. Sim, o servidor do lar. Ensina para ele. Hoje ele entra numa casa, a casa está cheia de computador. Eu digo para você, eu preciso hoje de digitar, aprender alguma coisa. Eu tenho uma neta de 5 anos, eu chamo ela, ó, resolve isso para mim no celular. Então, a escola tinha que cuidar desta formação. Parte. Bom, o senhor até citou essa questão, né, dessas matérias que às vezes você não vai usar nunca na vida. Eu lembrei do meu filho, ele só um minuto, ele estudando a citologia das plantas. Meu filho quer mexer com informática, ele tem só 13 anos. Ele falou, mãe, eu não vou usar isso nunca na minha vida. Por que eu estou estudando aqui? Eu falei, gente, realmente, ele não precisa saber o que tem dentro de uma planta e tal. Então, assim, o estudo, ele já devia ser, né? O nosso estudo no Brasil ainda não é assim, mas em alguns países já é assim. Já devia ser conduzido para a área que a criança ou o adolescente quer trabalhar. Quando eu estava colocando o tema, a Bia puxou uma ponta dizendo assim, e os valores? E os valores que levam a criança a aprender a pensar? Que levam a criança a poder... E quem aprende a pensar... aprende a assimilar todas as técnicas de sobrevivência da vida. Sem os valores, a pessoa não tem mas hoje a sociedade moderna de hoje, professor, o senhor sabe muito bem, eu como professora da rede estadual de educação, que temos sofrido bravamente aí para resistir a
situação que vai deteriorando a escola pública, não tendo condições de trabalho, não tendo condições de sobrevivência. Deputado, o senhor colocava da questão dos doutores e quanto ganha um doutor e quanto ganha um professor em Goiás. São situações que deixam todos nós envergonhados. E aí a gente está aqui discutindo o trabalhador doméstico. Eu, como professora que sou, sei muito bem da importância não apenas do trabalhador doméstico, mas desta profissão, o professor, que tem a responsabilidade de formar a juventude para novos conhecimentos, ser capaz de pensar, professor. O que mais nós precisamos ensinar hoje é ser capaz de pensar e trabalhar os valores que estão a todo instante por conta do individualismo, por conta que nós estamos rasgando princípios que hoje, para nós, parece que não tem serventia. Está aí a disseminação da violência, ninguém respeita mais ninguém, não se respeita o professor na sala de aula. E nós precisamos recuperar isso. Como nós vamos fazer? Eu acho que N profissões, categorias, todos nós precisamos nos debruçar. Não dá para que os professores sejam os culpados, como é colocado hoje, das mazelas que estão postas, fica parecendo que recai sempre nas costas dos professores. São assuntos importantes, Luciana, eu sei. São interligados. Outros momentos, opinião, está aí o desafio para a gente vir aqui e debater como melhorar a escola pública e como fazer com que a gente possa aprender mais e valorizar esses profissionais tão necessários nas cidades e no campo, na vida moderna. Nós não podemos descartar nunca, não é mesmo, professor? Eu que sou professor, são professores, sabemos. E tá ligado, né, professor? O professor aqui, por exemplo, dois professores a sociedade oriental valoriza muito o professor. O senhor vai falar por quê daqui a pouco. Sempre cai para o senhor, já viu? Tá, okay. Mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. O programa Opinião volta com o tema PEC das Domésticas. A lei que regulamenta o serviço do empregado doméstico foi aprovada recentemente no Senado e agora aguarda a sanção da presidente Dilma. E no bloco anterior, nós estávamos aqui falando sobre isso, acabou que caiu no outro assunto sobre a educação, que tem tudo a ver, sim, com o assunto. O professor Badião sugeriu uma escola, né? O deputado sugeriu até pelo governo essa escola, para melhorar a qualidade do serviço doméstico. Agora, a minha dúvida é o seguinte, com a aprovação dessa lei, vai ficar mais acirrado, o empregador não vai ficar mais vulnerável com as decisões judiciais? Está livre, quem quiser responder. Bom, a resposta é a seguinte, vai ficar difícil provar uma justa causa do empregado doméstico, porque ela está no seio da família, e a família ali não pode ser testemunha, porque todos são parentes.
ela não pode pegar o testemunho de pessoas parentes de uma das partes. Está impedida de fazer a prova, não é, Zanel? Sim. Ela está impedida também de provar hora extra, porque ela foi chamada às 2 horas da madrugada, estava dormindo, para servir um arroz com galinha, porque o pessoal chegou de uma festa e quer comer arroz com galinha. Então acorda a empregada, faz um arroz com galinha para nós, enquanto nós estamos esperando você. Ou cuidar de uma criança também, né? Também cuidar da criança que está doente, às vezes que acordou na madrugada. Ou do idoso. Como é que prova isso? Para nós, advogados trabalhistas, eu já arquivei 25.600 tantos processos trabalhistas na minha vida. Eu sei muito bem como é que se faz prova na Justiça do Trabalho. É impossível essa prova. Então é um negócio que vai ficar muito na fala da empregada e a aquiescência do empregador. E nós voltamos a dizer de novo. É um impasse muito grande, mas tem que ser, começar a ser registrado, começar a consciência. E volta o tema da Bia. Valores. No dia em que a família voltar a cultivar valores como fidelidade, honestidade, dignidade, respeito, isso tem que voltar a ser discutido dentro das escolas, porque a escola apenas faz a complementação, mas os pais são obrigados a educar, porque a educação vem do lar. E hoje não tem como, porque a mãe saiu para trabalhar e porque tem que ajudar o marido a completar a despesa de casa, essas coisas todas, o filho entrega uma creche, nós estamos vivendo um problema sério. E como é que essa empregada vai fazer essa prova de que ela trabalhou hora extra? Né, Zé Nelton? Eu acho difícil. É fazer a prova de que a insubordinação da empregada... Ela não tem testemunha. É a palavra dela versus a palavra do empregador, Zendeja. Não há como, ela não consegue a prova. No muito ela consegue uma vizinha que é empregada também, que ouviu, sabe, quando ela saiu chorando de casa, encontrou com ela, o que foi? A minha patroa faltou com respeito a mim, me xingou tudo quanto foi nome, eu estou precisando me defender. A não ser... É uma relação delicada. A não ser, hoje nós temos os recursos tecnológicos e inclusive já é utilizado muito em desfavor do empregador doméstico, do empregado doméstico, e grava, muitas vezes oculta-se câmeras para gravar outras situações, mas que nesse caso eu acho que o trabalhador doméstico poderia muito bem também aproveitar esses recursos tecnológicos para garantir e ter uma prova a mais de que ele está fazendo hora extra, está trabalhando além do que está recebendo, da sua jornada que está posta na carteira, e que ele possa, de fato, ter seus direitos resguardados. Uma coisa é fundamental para você que é empregado ou empregada doméstica. Nós precisamos saber o seguinte: quando a gente começa num trabalho, tudo parece ser muito bom. Mas depois você vai vendo, tanto de um lado quanto do outro, que às vezes temos problemas. E é preciso ter cautela. Eu acho que tanto o empregador quanto o empregado precisam se resguardarem para suas defesas, ter o respeito posto a quem quer que seja, ser respeitado aquilo que está na lei, e possamos ter um trabalho de qualidade, que todo mundo trabalhe e quer um serviço prestado com qualidade, com honestidade, e ao final da sua vida laboral, você poder ter a oportunidade de aposentar-se. Essa é uma grande questão. Quando a gente é jovem, não preocupa muito com a aposentadoria. Aí quando você está lá na frente, fala, tá, mas qual o período de contribuição? Porque hoje não basta ter idade. Você tem que ter idade e contribuição. E nessa hora, mais do que nunca, a regulamentação desses pontos que nós estamos aqui discutindo, você ter o acompanhamento, saber se a sua carteira de fato está registrada, se está havendo efetivamente o depósito da contrapartida do empregador e do empregado para o INSS, na contribuição com a Previdência, isso é tão fundamental que vai garantir depois, na sua velhice, sua condição de aposentadoria. Senão, a hora que você estiver velha, doente, provavelmente, por tanto trabalho, aí você vai verificar que lá atrás o empregador não depositou e você não percebeu isso. E tanto é que isso está posto em uma outra legislação que nós estamos discutindo no Congresso. Nós estamos trabalhando lá no Congresso por conta disso. Tem uma tramitação do projeto lá dizendo, inclusive, do período de 5 anos apenas para você recorrer no FGTS, quando até pouco tempo atrás era 20, 30 anos. Então você tem que acompanhar isso. Saiba de verdade se está sendo, se está havendo a contrapartida do empregador, se está sendo pago para o INSS para você poder aposentar depois e ter efetivamente seus direitos garantidos no que está
na lei. Senão, a lei fica lá e você não está sabendo. Portanto, cuide dos seus direitos. Quem tem direito é você. E você precisa saber deles até para exigi-los. Então, é o recado que a gente deixa para você. E mais, se organize. Porque quando a gente está organizado, quando a gente está participando do sindicato, aí a gente tem condições melhores de poder garantir esses direitos. Se você está sozinho, você só vai ficar lamentando, doente, contrariado e não vai ter seus direitos resguardados. Então, filie no seu sindicato e vá conhecer aquilo que é de direito seu. Senão, fica muito difícil para você garantir E qualquer coisa isso. pode procurar a Bia lá na CUT. Pode procurar a CUT, lógico. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tocando no assunto aí da Bia. Por exemplo, quando você chegava numa bomba de gasolina, você falava, eu quero colocar álcool no carro. Aí houve a conversa de etanol. Você já chega agora, já começou uma mudança já, você já chega, já coloca etanol no meu carro. Então vem a mudança do empregado doméstico. Nós vamos mudar esse nome. Nós temos que trabalharmos para mudar esse nome aqui, tirar esse preconceito. Aquilo que o professor disse, olha, asepsia, engenheiro da asepsia do lar, outra atividade do lar. Secretária do lar. Secretária do lar. E ao mesmo tempo também, quando você tocou num assunto importante, que você hoje tem as chamadas câmaras, as gravações. Eu já vi algumas gravações, todo mundo já viu, no Brasil inteiro aqui, sim, mostrando uma cuidadora de idoso batendo. Tem o contrário. É o contrário também. Claro, nós mostramos também. Uma servidora do lar também batendo em criança. Quer dizer, tudo isso a gente está assistindo. Então, eu acho que é importante você usar a tecnologia moderna a serviço do cidadão, do trabalhador e também, por outro lado, também do empregador também. Lamentavelmente, essas provas não valem, né? Não valem no judiciário. Deixar bem claro mas moralmente vocês, ela que fica, qualquer gravação for ser feita tem que ser autorizada pelo juiz, e se ela vier sem autorização do juiz, mera informação. Ela serve só como informação, não serve como base para o juiz julgar. Deixar bem claro para vocês. A não ser que você saiba que a patroa está te chamando todo dia, determinado horário, você acorda obrigado, toda sexta-feira à noite eles te chamam para fazer a hora extra. Você pode simplesmente pedir a um advogado, o advogado pede a um juiz, o juiz manda alguém instalar uma câmera no apartamento do quarto que ela dorme, vai lá, um técnico da justiça instala uma câmera e quando determinado horário que ela acordar, aquilo é registrado, aí vai valer. Lamentavelmente, o nosso Código Penal brasileiro, ele é alemão. Ele não é um Código Penal brasileiro, ele é um código copiado dos alemães. E o alemão exige provas robustas. Daí porque o mensalão, se for revisto hoje no judiciário, todo mensalão será anulado. Por quê? Quando o ministro começou, agora o ministro Barroso começou a analisar, ele foi derrubando o mensalão. Cada vez que um juiz de verdade analisa, ele derruba. Não aquele Batman maluco que teve lá. Agora não, qualquer juiz que revisar o mensalão, anula tudo aquilo. Por causa ridículo, de falta não tem de prova provas? nenhuma, não tem prova. As provas não levaram a nada, infelizmente. Não é assim que se julga. Mas causa um burburinho, professor. Agora, porque, olha aí, se o mensalão não tivesse buscar, aberto, né, tantas outras coisas não teriam vindo. Só fazendo uma ressalva aqui, que a gente não tocou nesse assunto. O empregado doméstico que viaja com a família, ele, a partir do momento que ele saiu de casa e está viajando, ele está tendo que receber hora extra também. Não é? Claro. Sim, mas vem cá, dos dois olha, mas veja ele bem está à disposição 24 horas, mas nesse né? caso aí, por exemplo, se ele viajar e cumprir 8 horas de trabalho... Dentro da viagem? Dentro da viagem? Não, está com a família ainda. Com a então família. Não precisa só sem passar das 8 horas. Sem passar das 8 horas aí. Agora, depois das 8 horas aí, ele pode ter um lazer também com a família também. Olha, a família vai jantar, olha, em um restaurante, você está convidado, aí eu... Pelo menos convidaria, teria o maior prazer de levar o motorista meu para jantar comigo. Mas o almoçar fato comigo. dele viajar, deputado, não, acho que o fato dele viajar, saiu de no Goiânia, período 8 horas, ele trabalhando. Aí, após esse período aí... É hora extra. Hora extra, sim, é hora extra e mais é o seguinte, agora, ele pode ter um momento de lazer também com a família também. Ele pode ir numa praia com a família também, sem ser um trabalho, entendo eu. Isso aí tem que ser analisado, né? Desde que ele concorde com isso. Sim, claro. Porque senão, geralmente,
Há uma forçação de barra para que ele vá e no final das contas não é lazer para ele. Ele continua trabalhando na praia, vigiando, cuidando da criança. E aí tá dizendo que ele tá na praia? Não, ele tá na praia, mas ele tá trabalhando. Ele não pode simplesmente deixar a criança lá sozinha e ir para outro lugar que ele queira, visitar uma loja e não sei aonde. Não. Ele não pode. Então é uma desculpa, eu acho que você exemplificou bem, deputado, para que a gente ressalte, porque vai acontecer muito isso. A título de, não, mas você foi viajar, você conheceu um outro lugar, você viajou às nossas custas. Mas ele está trabalhando, ele estava trabalhando. Se perguntou para ele se ele preferia estar ali ou estar numa outra possibilidade de descanso e de lazer que ele pudesse ter. Então é esse o cuidado que nós precisamos ter, porque senão ele fica por tabela trabalhando do mesmo jeito lá na praia e o povo achando que está usufruindo de lazer. E não está trabalhando, está zelando da criança lá. É uma visão também, uma visão. Justamente. É lógico. Que no trabalho doméstico tem que ser analisado e o juiz deve levar isso em conta. O momento em que ele está realmente divertindo, que ele está passeando, o momento em que ele está trabalhando. São coisas que a justiça, no final, tem que... Mas, a lei tem que adequar. Veja bem aqui, tem outro caso também, que a Bia tocou nesse assunto. Ele vai para a praia, olha, eu estou indo para a praia com a família para lazer. E chega lá e fala assim, olha, cuida da criança aqui. É um questionamento que vai ter na justiça isso aí, não tem a menor dúvida. Por exemplo, ele, olha, à noite eu estou aqui em São Paulo, aqui agora, e vamos jantar. E leva a criança, olha, dá uma olhada da criança também. Então, trabalhando. Ele está jantando no restaurante de luxo e tudo mais. Ele está trabalhando ou está fazendo lazer também? Isso é um conflito que vai ter na sociedade. Não, tem um negócio interessante agora. Tem muito conflito ainda para ser discutido. O empregado doméstico cuida mais do cachorrinho do que da criança hoje. Olha lá, pode perguntar, você pode ver, a maioria dos empregados domésticos ou dos empregados domésticos estão na rua andando com um cachorro, cuidando de cachorro dentro de casa. É outra visão, hein? Pois é, às vezes o lazer para o patrão, né, não é o mesmo lazer para o empregado, isso tudo ainda leva muita discussão. Que é um bom debate, né? É um bom debate, um debate salutar. Gente, muito obrigada, infelizmente nosso tempo acabou, mas com certeza a gente vai trazê-los aqui novamente para essa questão aí da educação. Foi uma boa ideia, viu? Vamos debater sim, eu acho que é fundamental a gente discutir como é que anda a escola pública aí em Goiás, inclusive por conta dessa história das OS, Luciana. Justamente. Eu acho que nós precisamos desmistificar isso. Claro. E esse espaço é um espaço bastante rico para a gente poder levar a sociedade a envolver nessa discussão e não ficar só a assistir e depois recebendo as consequências. Com certeza. Então, gostaria de agradecer aqui as presenças de Bia Lima, presidente da CUT, professor Habib Badião, que está sempre aqui com a gente, sempre polêmico, advogado trabalhista e professor. Já deu aula até para o deputado aqui, José Nelto, né, José? Eu agradeço. E ao senhor também, deputado, muito obrigada. Eu agradeço a você, Luciano, por esse espaço aqui, precioso. A professora Bia, que é uma sindicalista, é uma professora dedicada no seu trabalho, na sua luta. Ao professor Badião, que é amigo meu há mais de 33 anos aqui. Nós começamos juntos, militando no partido MDB, no PMDB. Lutamos pela anistia geral ampla e restrita, pelas diretas já, pelo Muda Brasil. E o professor Badião, ele tem uma história, é um dos homens mais respeitados na área do direito do estado de Goiás e do Brasil. Portanto, eu tenho segurança jurídica em fazer uma consulta jurídica ao professor Badião. Ok, qualquer dúvida também tiver em casa, pode procurar o senhor, né, professor? Sim, é advogado trabalhista. Eu falo com relação à PEC. Alguém em casa que está vendo? Não, eu já deixei de advogar nessa área trabalhista há muito tempo. Então é a CUT mesmo, gente, não tem jeito, é a Bia mesmo. Pode procurar, nós estamos lá prontos para poder dialogar, conversar e, logicamente, resguardar os direitos dos trabalhadores. Tá, onde que fica a CUT em Goiânia mesmo? Fica na Rua 70, ali perto da Independência. Pronto, tá aí. Gente, muito obrigada. E obrigada a você também que está em casa, pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site que aparece aí. Até mais.